Hollywood adora se gabar de blockbusters de bilhões de dólares, mas para cada grande sucesso há um desastre espetacular que deixou os estúdios perdendo dinheiro. Os anos 2000 não foram apenas uma era dourada de franquias, foram também um cemitério de apostas caras. Alguns filmes estavam condenados desde o início, enquanto outros desmoronaram sob seu próprio peso. Então, quais projetos brilhantes se tornaram pesadelos financeiros? Vamos mergulhar nas bombas de bilheteria que reescreveram as regras do risco em Hollywood. As Aventuras de Pluto Nash, 2002. Eddie Murphy já foi a maior estrela do planeta. No final dos anos 90, ele podia estrelar quase qualquer coisa. É por isso que a Warner Brothers achou que dar a ele uma comédia de ficção científica de 100 milhões de dólares ambientada na Lua era uma aposta segura. Spoiler, não era. As Aventuras de Pluto Nash não apenas teve um desempenho abaixo do esperado, mas fracassou completamente, arrecadando humilhantes 7 milhões de dólares mundialmente. Isso não é apenas um fracasso, é uma cratera na carreira. Então, o que deu errado? Para começar, o filme foi adiado por anos e lançado nos cinemas com pouca confiança em marketing. Os críticos destruíram o roteiro, chamando-o de plano, sem vida e tão engraçado quanto uma auditoria fiscal. O público concordou. Apesar do nome de Murphy no cartaz, ninguém se importou com um dono de boate futurista lutando contra mafiosos lunares. Quando sua grande comédia de efeitos especiais arrecada menos que alguns documentários, você sabe que o desastre aconteceu. O resultado? Pluto Nash se tornou um conto de advertência em Hollywood, frequentemente liderando listas dos maiores fracassos já feitos. Isso prejudicou o impulso de Murphy em um momento em que ele tentava equilibrar filmes familiares com comédias para adultos. Os estúdios aprenderam da maneira difícil que apenas o poder de uma estrela não pode salvar um conceito fraco. Na verdade, Pluto Nash é lembrado menos como um filme e mais como uma piada. Ele não apenas fracassou, ele detonou, deixando uma cratera na filmografia de Eddie Murphy, que ainda é motivo de piada hoje. Sahara, 2005. Imagine Indiana Jones, mas com Matthew McConaughey, caças ao tesouro no deserto e processos corporativos. Isso é Sahara. No papel, tinha tudo. Ação, romance, locais exóticos e um elenco liderado por McConaughey, Penélope Cruz e Steve Zahn. Mas, nos bastidores, o orçamento disparou para impressionantes 160 milhões de dólares. O resultado? Uma bilheteria mundial de 119 milhões de dólares. Quando os custos de marketing foram contabilizados, Sahara pode ter perdido mais de 100 milhões de dólares. Aqui está o ponto crucial. O filme não foi um desastre total na tela. O público achou assistível, com McConaughey se inclinando para sua rotina de vigarista charmoso. Mas ser assistível não justifica um orçamento maior do que a maioria dos filmes de super-heróis da época. Refilmagens intermináveis, atrasos na produção e custos de locações exóticas elevaram o orçamento às alturas. Processos judiciais mais tarde revelaram o quão mal gerido foi o gasto. Dinheiro foi gasto em luxos, reescritas e até mesmo contabilidade questionável. As consequências foram brutais. A Paramount e seus parceiros queriam lançar uma franquia de sucesso baseada nos romances de Dirk Pitt de Clive Cussler. Em vez disso, lançaram uma das maiores dores de cabeça financeiras da década. Os processos judiciais se arrastaram por anos, e o próprio Cussler foi culpado por interferir no roteiro. O sonho de uma série de aventuras de longa duração evaporou da noite para o dia. Hoje, Sahara é lembrado não por sua história, mas por ser o exemplo perfeito de como Hollywood pode queimar uma montanha de dinheiro e ainda assim entregar um filme que é apenas razoável. O Alamo, 2004. A Disney achou que a história americana venderia ingressos. Afinal, o Alamo original de 1960 tinha sido um filme de prestígio, mas o remake de 2004 estrelado por Dennis Quaid e Billy Bob Thornton provou o contrário. Com um orçamento superior a 100 milhões de dólares, The Alamo tropeçou desde o início e mal arrecadou 25 milhões de dólares mundialmente. Isso não é um erro. Isso é uma rendição completa. Por que desmoronou? Tempo e tom. Lançado em um clima pós-11 de setembro, o filme tentou se vender como espetáculo patriótico e realismo cru, mas o público não comprou nenhuma das versões. As sequências de batalha se arrastaram. O trabalho de personagem parecia sem vida, e os críticos não foram gentis. Nem mesmo o carisma de Thornton como Davy Crockett conseguiu reviver o projeto. Nos bastidores, a produção já havia perdido dinheiro.
20. Originalmente, Ron Howard estava programado para dirigir com Russell Crowe no papel principal. Quando ambos desistiram, o orçamento foi cortado, reescritas foram encomendadas e compromissos se acumularam. O que chegou aos cinemas parecia metade do épico que deveria ser. A Disney sofreu um dos seus maiores golpes da década, abandonando qualquer esperança de épicos históricos fora dos contos de fadas animados. O Álamo não foi apenas um fracasso de bilheteria. Foi a prova de que projetos de prestígio podiam afundar tão rapidamente quanto comédias ou filmes de ação. O legado, um lembrete de que não se pode transformar patriotismo em lucros, não importa o quão grande seja o orçamento. Stealth, 2005. Um thriller futurista sobre um jato de combate movido por inteligência artificial que se torna rebelde soa como um blockbuster emocionante. Em vez disso, Stealth se transformou em um dos pesadelos de bilheteria mais dolorosos da Sony. Com um orçamento de 135 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 79 milhões de dólares mundialmente. Isso é menos Top Gun e mais grande fracasso. Dirigido por Rob Cohen, recém-saído de X e Velozes e Furiosos, Stealth deveria ser outro gigante de ação, estrelado por Josh Lucas, Jessica Biel e Jamie Foxx, recém-saído de sua vitória no Oscar por Ray. No entanto, nem o novo prestígio de Foxx conseguiu salvá-lo. O maior problema do filme? O público não se conectou com a história. A ideia de lutar contra um drone rebelde pode ter sido avançada para a época, mas o roteiro era formulaico e os personagens superficiais. As críticas foram severas, chamando-o de uma mistura de clichês sem âncora emocional. Pior ainda, os efeitos especiais, que consumiram grande parte do orçamento, não foram suficientes para impressionar o público já acostumado com CGI melhor em outros lugares. Assim que o boca a boca se espalhou, Stealth despencou mais rápido que seu vilão digital. A perda financeira da Sony foi impressionante, e o filme rapidamente se tornou sinônimo de potencial desperdiçado. Ironicamente, o conceito de guerra com drones tornou-se um tema de discussão global apenas alguns anos depois. Se tivesse sido lançado mais tarde com um roteiro mais afiado, Stealth poderia ter parecido profético. Em vez disso, é lembrado como um fracasso impulsionado a jato que queimou milhões e não entregou quase nada em troca. A Ilha, 2005. Michael Bay não é estranho a explosões ou orçamentos caros, mas A Ilha provou que até Bay poderia entregar um fracasso financeiro. Custando cerca de 126 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 162 milhões de dólares mundialmente. Parece razoável, certo? Errado. Após marketing e distribuição, analistas estimaram perdas superiores a 50 milhões de dólares. Para um diretor conhecido por filmes de Transformers que arrecadam bilhões de dólares, isso foi embaraçoso. A história, estrelada por Ewan McGregor e Scarlett Johansson, centrava-se em clones escapando de uma instalação distópica após descobrirem que são colhidos para órgãos. Tinha potencial, misturando emoções de ficção científica com questões éticas, mas o público não se interessou. Os críticos criticaram a primeira metade como lenta e a segunda como uma perseguição de ação vazia. Apesar dos visuais elegantes, o filme não conseguiu decidir se queria ser uma ficção científica reflexiva ou um caos estilo Bay. O público internacional ajudou a amenizar o impacto, mas nos Estados Unidos o filme fracassou. Seu lançamento em julho coincidiu com concorrentes mais fortes e o marketing falhou em vender o conceito. Muitos espectadores acharam que era apenas mais um filme de ação brilhante. A longo prazo, A Ilha se tornou uma nota de rodapé na carreira de Bay, um raro tropeço antes de sua série de mega franquias. McGregor e Johansson se recuperaram rapidamente, mas o filme em si caiu na obscuridade. Se nada mais, mostrou que mesmo com efeitos chamativos, perseguições de carro e estrelas de primeira linha, o público ainda quer uma história que os prenda. Sem isso, nem mesmo Michael Bay pode escapar do raio de explosão de um fracasso de bilheteria. Speed Racer, 2008. Quando os Wachowskis seguiram a trilogia Matrix, Hollywood esperava outra franquia inovadora. Em vez disso, eles nos deram Speed Racer, uma adaptação de anime cheia de neon que deixou o público tonto, os críticos perplexos e a Warner Brothers encarando uma perda de mais de 100 milhões de dólares. Com um orçamento de produção de 120 milhões de dólares e ganhos mundiais de apenas 94 milhões de dólares, este filme foi menos uma volta de vitória e mais uma derrapagem fora da pista.
Os visuais eram selvagens. O filme parecia um desenho animado em live action, encharcado de CGI em cores de doces, com carros girando no ar de maneiras impossíveis. Anos 80. Para os fãs hardcore de anime, foi um movimento ousado, mas para o público em geral, foi uma sobrecarga sensorial. Muitos espectadores reclamaram que assistir Speed Racer era como olhar para uma luz estroboscópica por 2 horas. As famílias não se interessaram, os adolescentes não estavam interessados, e os críticos descartaram como estilo sobre substância. A Warner Brothers apostou no nome dos Wachowski para transformar Speed Racer em um mega sucesso, mas subestimaram o quão nichada a série original realmente era nos Estados Unidos. Ao contrário de Transformers, que tinha uma nostalgia em massa por sua linha de brinquedos, Speed Racer nunca teve essa base ampla. Combine isso com uma campanha de marketing confusa e uma data de lançamento apenas semanas antes de Homem de Ferro dar início ao gigante da Marvel. E você tem uma receita para o desastre. Com o tempo, o filme ganhou status de cult, com alguns críticos agora elogiando seus visuais experimentais. Mas nas bilheterias, Speed Racer foi um lembrete brutal de que inovação nem sempre equivale a lucro. Às vezes, o público só quer uma experiência mais simples. Final Fantasy: The Spirits Within, 2001. O ano de 2001 prometia o futuro do cinema. Personagens CGI fotorrealistas que rivalizariam com atores reais. Final Fantasy: The Spirits Within deveria ser a revolução. Em vez disso, tornou-se um dos experimentos mais caros da história de Hollywood e um dos seus fracassos mais notórios. Com um orçamento de 137 milhões de dólares, a Square Pictures investiu tudo na criação de personagens digitais que pareciam estranhamente humanos, e eles conseguiram de certa forma. Os personagens tinham olhos, cabelos e texturas de pele realistas, mas o público não conseguia se livrar da sensação de estranheza. A animação era impressionante, mas perturbadora, e a história, uma mistura confusa de espíritos alienígenas, misticismo de ficção científica e alegoria ambiental, confundiu até mesmo os fãs da franquia de videogame da qual emprestou o nome. Nas bilheteiras, mal arrecadou 85 milhões de dólares mundialmente. Pior, a Square Pictures, o estúdio por trás disso, faliu. Este único filme matou o sonho de um estúdio de animação por computador de longa duração para rivalizar com a Pixar. As consequências foram tão severas que a Square teve que se fundir com a rival Enix, apenas para sobreviver na indústria de videogames. Em retrospectiva, Spirits Within estava à frente de seu tempo. Hoje, o público aceita rejuvenescimento digital, captura de movimento e CGI fotorrealista. Mas, em 2001, a tecnologia não estava totalmente pronta e a narrativa não foi forte o suficiente para preencher a lacuna. Em vez de revolucionar o cinema, tornou-se uma lição de advertência. Não importa quão avançados sejam seus efeitos, você ainda precisa de uma história com a qual as pessoas se importem. Battlefield Earth, 2000. Poucos filmes foram ridicularizados tão implacavelmente quanto Battlefield Earth. John Travolta chamou de seu projeto de paixão, imaginando um grande épico de ficção científica baseado no romance de L. Ron Hubbard. O que o público recebeu, em vez disso, foram 2 horas de ângulos de câmera inclinados, efeitos baratos e atuações que pareciam cenas cortadas de um esboço de paródia. O orçamento foi de 73 milhões de dólares. A arrecadação mundial foi de 29 milhões de dólares. Ainda pior, sua reputação como um dos piores filmes já feitos ainda persiste. Travolta, recém-saído do retorno de Pulp Fiction, se jogou no papel de Terrell, um alienígena de 2,70 metros com dreadlocks. Mas a maquiagem parecia ridícula. O diálogo era risível e a direção transformou tudo em comédia não intencional. Os críticos destruíram o filme e o boca a boca se espalhou como fogo. O que era para ser uma plataforma de lançamento para uma nova franquia de ficção científica, instantaneamente se tornou o saco de pancadas favorito de Hollywood. O lado financeiro foi igualmente confuso. A produtora faliu, processos judiciais surgiram e os investidores alegaram que foram enganados sobre as perspectivas do filme. No final, a Reconquista tornou-se mais famosa por sua implosão do que por seu enredo. Até hoje, é usada como sinônimo de desastre cinematográfico. Quando um filme é comparado a A Reconquista, você sabe que é ruim. A carreira de Travolta levou anos para se recuperar e o legado do filme está consolidado. Uma mistura bizarra de arrogância, má timing e pior execução. Town & Country, 2001.
Uma comédia romântica estrelada por Warren Beatty, Diane Keaton, Goldie Hawn e Gary Shandling parece um sucesso garantido. Em vez disso, Town & Country foi um dos fracassos mais infames da sua década. De fato, Town & Country de 2002, com um orçamento que aumentou para 90 milhões de dólares e uma arrecadação mundial de apenas 10 milhões de dólares, esta comédia romântica leve se transformou em uma história de terror da indústria. Os problemas começaram na produção. Reescritas e refilmagens intermináveis prolongaram as filmagens por anos. Beatty, notoriamente meticuloso, continuava insistindo em mudanças, e cada atraso custava milhões. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas, parecia datado e desconexo. O humor era sem graça, o ritmo estava errado, e os críticos o destruíram. Para uma comédia romântica, também faltava coração. A história sobre casais ricos de Manhattan, lidando com infidelidade e crises de meia-idade, parecia insensível, especialmente para o público do início dos anos 2000 que procurava escapismo, não lições sobre os problemas dos ricos. Nem mesmo o elenco repleto de estrelas conseguiu salvá-lo. As consequências foram brutais. Beatty, que já foi uma potência em Hollywood, praticamente desapareceu das telas depois disso. Os estúdios viram Town & Country como prova de que elencos estrelados não garantem automaticamente o sucesso. O filme tornou-se um exemplo clássico de como o caos nos bastidores pode afundar um projeto muito antes de chegar ao público. Em resumo, Town & Country não apenas fracassou, tornou-se uma história de advertência sussurrada nas salas de reunião de Hollywood sempre que os orçamentos saem do controle. Alexander, 2004. Oliver Stone não era estranho a épicos controversos, mas Alexander deveria ser sua maior conquista. Com Colin Farrell como Alexandre, o Grande, Angelina Jolie como sua mãe, e um orçamento de produção de 155 milhões de dólares, a Warner Brothers esperava prêmios e lucros. Em vez disso, eles obtiveram um épico histórico confuso e bagunçado, que mal recuperou seus custos, arrecadando 167 milhões de dólares mundialmente, mas perdendo dezenas de milhões após o marketing. O maior problema: o tom. O filme não conseguia decidir se era um grande espetáculo ou um estudo de personagem. A direção pesada de Stone deixou o público entediado e os críticos revirando os olhos. Farrell, embora talentoso, não estava pronto para carregar um projeto dessa escala, e sua atuação foi amplamente criticada. Adicione a isso uma escolha de sotaque bizarra de Jolie, e uma narrativa que parecia pular descontroladamente pela história, e o resultado foi o caos na tela. O lançamento foi desastroso, os críticos chamaram-no de inflado e incoerente, e o público se afastou. Stone reeditou o filme várias vezes, lançando eventualmente 3 versões diferentes ao longo dos anos, mas nenhuma conseguiu desfazer o dano. Para a Warner Brothers, Alexandre foi um lembrete caro de que nem todo épico histórico pode ser gladiador. Em vez de prestígio, tornou-se uma piada de Hollywood, frequentemente citado como prova de que ambição sem foco pode afundar até o projeto mais promissor. Linha do Tempo, 2003. Os romances de Michael Crichton já foram minas de ouro em Hollywood. Jurassic Park provou isso com um sucesso estrondoso. Então, quando a Paramount adaptou Timeline, as expectativas estavam altíssimas. Em vez disso, o filme tornou-se uma confusão de viagem no tempo que afundou sem deixar rastro. Com um orçamento de cerca de 80 milhões de dólares, arrecadou apenas 43 milhões de dólares, mundialmente, deixando o estúdio envergonhado e o público confuso. A trama parecia promissora. Arqueólogos usam uma máquina semelhante a um buraco de minhoca para resgatar seu professor preso na França do século XIV. Mas o que poderia ter sido uma mistura emocionante de história e ficção científica acabou se tornando uma aventura confusa e sem vida. O diretor, Richard Donner, conhecido por Máquina Mortífera e Superman, parecia perdido aqui. O ritmo era arrastado, os personagens eram superficiais e as regras de viagem no tempo faziam menos sentido do que um enigma rabiscado com giz de cera. Nem o elenco conseguiu salvá-lo. Gerard Butler, Francis O'Connor e Paul Walker deram o seu melhor, mas o roteiro os deixou à deriva. Os críticos criticaram o diálogo como desajeitado e a ação como sem inspiração. Quando o público finalmente assistiu, o boca a boca já o havia condenado. O fracasso de Timeline matou qualquer chance de lançar uma franquia inspirada em Crichton fora de Jurassic Park.
Em vez de entusiasmar o público com batalhas medievais e maravilhas científicas, apenas lembrou a todos que nem todo livro best-seller se traduz em sucesso de bilheteria. Planeta do Tesouro, 2002. A Disney teve muitos sucessos animados, mas Planeta do Tesouro foi um dos seus fracassos mais dolorosos. Com um orçamento impressionante de 140 milhões de dólares, esta versão de ficção científica do clássico de aventura de Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, arrecadou apenas 110 milhões de dólares mundialmente. Quando se considerou o marketing, as perdas foram enormes, supostamente perto de 100 milhões de dólares. O filme não era desprovido de ambição. Misturando a animação tradicional desenhada à mão com CGI de ponta, a Disney queria provar que a animação em 2D ainda tinha vida na era digital. A história reimaginou a saga Pirata no Espaço, completa com navios solares e mundos alienígenas. No papel, foi uma jogada ousada. Na tela, era visualmente deslumbrante, mas narrativamente decepcionante. Lançado apenas semanas após Harry Potter e a Câmara Secreta e Meu Papai é Noel 2, o filme foi soterrado pela forte concorrência das férias. O público correu para franquias estabelecidas e ignorou o experimento da Disney. Pior, os críticos acharam os personagens sem graça e as emoções fracas em comparação com os clássicos da Disney. A longo prazo, Planeta do Tesouro se tornou o bode expiatório para a decisão da Disney de se voltar totalmente para CGI, deixando a animação desenhada à mão na poeira. Hoje tem um culto de seguidores entre os fãs que admiram seu design arrojado. Mas em 2002 foi um naufrágio financeiro que ajudou a afundar a divisão de animação tradicional da Disney. The Invasion, 2007. Remakes às vezes podem reacender histórias clássicas, outras vezes eles fracassam espetacularmente. A Invasão, uma versão moderna de Invasion of the Body Snatchers, caiu firmemente na segunda categoria. Com um orçamento de 80 milhões de dólares, arrecadou apenas 40 milhões de dólares mundialmente, tornando-se uma das bombas de ficção científica mais esquecíveis da década. O elenco era promissor. Nicole Kidman e Daniel Craig, ambos grandes estrelas na época. O conceito alienígenas substituindo silenciosamente humanos por duplicatas sem emoção era oportuno, especialmente em um mundo pós-11 de setembro, onde a paranoia estava em alta, mas problemas de produção descarrilaram tudo. As exibições de teste foram tão mal que o estúdio chamou os Wachowskis para reescrever partes do roteiro e James McTeigue, de V de Vingança, para refilmar sessões importantes. O resultado? Uma bagunça desconexa. O público podia sentir a disputa nos bastidores. Algumas cenas pareciam um thriller psicológico. Outras, como um filme de ação, forçadas no último minuto. O tom era irregular, os sustos decepcionantes e o final tão abrupto que parecia que o estúdio tinha ficado sem ideias. Em vez de reacender o interesse na história lendária, The Invasion desapareceu silenciosamente, deixando quase nenhuma marca cultural. É um exemplo perfeito de como o pânico do estúdio e as refilmagens improvisadas podem arruinar até os conceitos mais duradouros. Rollerball, 2002. Alguns remakes fracassam, outros redefinem a palavra. Rollerball, 2002, conseguiu transformar um clássico cult de 1975 em um dos maiores embaraços de bilheteria da década. Com um orçamento de 70 milhões de dólares, o filme arrecadou apenas 26 milhões de dólares mundialmente, batendo mais forte do que um de seus jogadores de roller derby na tela. Dirigido por John McTiernan, o homem por trás de Duro de Matar e Predador, o projeto deveria estar em boas mãos. Em vez disso, tornou-se um pesadelo para o estúdio. As audiências de teste odiaram tanto as primeiras versões que o filme foi regravado, reeditado e adiado várias vezes. O produto final parecia ter sido costurado em pânico. O elenco, Chris Klein, LL Cool J e Rebecca Romijn, não foi suficiente para atrair o público. A história sobre um esporte futurista, brutal, sendo manipulado por audiência, poderia ter sido afiada e relevante na era da TV de realidade. Em vez disso, parecia mal acabado e estranhamente sem impacto. As cenas de ação eram confusas, a edição era irregular e toda a atmosfera gritava barato, apesar do orçamento crescente. Os críticos o atacaram, chamando-o de incoerente e monótono. O público simplesmente não apareceu. Pior, isso manchou a reputação de McTiernan, afastando-o ainda mais da lista A de Hollywood.
Rollerball continua sendo um daqueles filmes mencionados apenas quando se fala sobre desastres lendários. Jiggly, 2003. Às vezes, um filme fracassa não apenas pelo que está na tela, mas por causa do circo ao seu redor. Jiggly, estrelado por Ben Affleck e Jennifer Lopez, é talvez a comédia romântica mais infame dos anos 2000. Com um orçamento de 75 milhões de dólares, arrecadou apenas 7 milhões de dólares mundialmente, consolidando seu lugar como um dos maiores desastres de Hollywood. Parte do problema foi o timing. O relacionamento de alto perfil de Affleck e Lopez já dominava os tabloides, e o público estava esgotado antes mesmo do filme chegar aos cinemas. O marketing se apoiou fortemente no romance da vida real deles, mas o próprio filme era uma história desajeitada e sem direção, que os críticos chamaram de dolorosamente sem graça. Refilmagens pioraram a situação. O diretor Martin Brest supostamente perdeu o controle do filme, com o estúdio forçando reescritas e edições na tentativa de salvá-lo. O que chegou aos cinemas parecia menos um filme e mais um projeto Frankenstein costurado por desespero. As consequências foram brutais. Brest nunca mais dirigiu. A carreira de Affleck levou anos para se recuperar, só retomando o impulso com Hollywoodland e, mais tarde, Gone Baby Gone. Lopez voltou para a música e eventualmente se recuperou no cinema, mas a palavra giggly se tornou um atalho em Hollywood para um filme tão ruim que é quase lendário. Mesmo agora, quando as pessoas discutem os maiores fracassos de todos os tempos, Giggly é garantido a entrar na lista. Não por causa de seus riscos artísticos ou orçamento massivo, mas porque incorporou tudo que pode dar errado quando o hype, o poder das estrelas e uma narrativa fraca colidem. Então, aí está, as 15 maiores bombas de bilheteria dos anos 2000. De experimentos fracassados a remakes equivocados, esses filmes provam que nem mesmo grandes estrelas e orçamentos massivos podem garantir sucesso. Qual desses desastres você se lembra de ter assistido? Algum deles merecia uma segunda chance ou estavam condenados desde o início? Deixe suas opiniões nos comentários e não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais mergulhos profundos em Hollywood.